Tá filmando aqui? Tá filmando aqui? Tá, né? Tá focado aí? Tá. Ó, pessoal, silêncio. Ei. LG, sente-se, por favor. LG, de novo, LG. Ave Maria, rapaz. Levando cagaço pela internet, cara. É fogo, né? Ó, senta aí, LG. Vamos começar. Pessoal, é o seguinte. Até agora, vocês fizeram o seguinte exercício. Ei, pessoal. Você tem uma função f. Aí pede para você encontrar o quê? A derivada dessa função. Tá? Você tem uma função f e pede para você encontrar a derivada dessa função. A partir de agora você vai resolver o problema inverso, tá? Que é a integração. Você dá uma função f e pede para você encontrar uma função g cuja derivada é a f. Tá? Entendido? É diferente, ó. Antes, você tinha a função f e calculava a sua derivada. Agora, vai ser dado uma função f e você vai atrás de encontrar uma função g, então que a derivada da g é a f. É o problema de integração, é o problema inverso ao de derivação. E para isso, a gente precisa assumir uma terminologia aqui, que consiste na seguinte definição. Consiste na seguinte definição. Sejam e contido em R um intervalo e FG, silêncio, FG funções, tá? Nós dizemos que G é uma primitiva, nós dizemos que a função G é uma primitiva da função f no intervalo i, quando f está definida em i. Garoto. Beleza, obrigado. Só que essa da turma da matemática, você pegou o engano, você pegou o envelope errado, lembra? Você pegou o envelope da turma da matemática, não é dessa turma. Porque o seu estava no seu escaninho e você pegou o que está no meu escaninho. Mas tudo bem, o menino corrigiu a outra, você corrigiu essa. Valeu, professor, obrigado, viu? Tá? Então vamos lá. Nós dizemos que a função g é uma primitiva da função f em i quando f está definida em i, ou seja, o i está contido no domínio de f. G é diferenciável em i. Silêncio. G é diferenciável em i. E a derivada da g em x é quem? É f' de x, qualquer que seja o quê? Qualquer que seja o x no intervalo i. Entendi? Então já começa a história da primitiva. Começa com primitiva. Quando é que uma função g é uma primitiva da f no intervalo? Quando ao longo desse intervalo, quando é que a g é primitiva da f no intervalo i? Quando ao longo desse intervalo, a derivada da g é a f. Mas a derivada da f é a derivada da f. Opa! Derivada da g é a f. Tá. Derivada da g é a f. Falei uma coisa, escrevi outra. Está aqui. Bem, exemplos, tá? A função, tá? A função, vamos ver aqui, a função g dada por g de x
tá? Igual a raiz quadrada de 4 menos x2, quadrado de 4 menos x2, dada por g de x igual, tem essa vírgula não, função g, dada por g de x igual a raiz quadrada de 4 menos x2, é uma primitiva, e depois vocês vão ver a razão desse artigo indefinido, tá? É uma primitiva da função f, dada por f de x igual a menos x sobre a raiz quadrada de 4 menos x2. E é uma primitiva aonde? Que tem que dizer aonde? Ali em cima é G, F apontando em G. Tá? É uma primitiva da função f dada por f de x igual a menos x sobre a raiz quadrada menos x2, aonde? No intervalo menos 2, 2. Por quê? Primitiva tem que dizer aonde? Onde é primitiva? É primitiva em intervalo. Pois, primeiro, o intervalo menos 2, 2 está contido aonde? No domínio da f. A f está definida nesse intervalo. Está aqui. Menos 2, 2 aberto. Tá? Segundo, a função g, essa função g, ela é diferenciável, g é diferenciável no intervalo menos 2, 2 aberto. E agora vamos calcular quem é a derivada da g em x. Quem é? A derivada da g em x, ó. É 1 sobre 2. Desculpe. 1 sobre 2. Raiz quadrada de quê? 4 menos x2, vezes a derivada de 4 menos x2, que dá 4, menos 2x. Mas isso aqui é... Não tem menos aqui não, viu? Isso aqui é menos x sobre raiz quadrada de 4 menos x2. Que é o quê? Que é f de x. Qualquer que seja x no intervalo menos 2, 2 aberto. Ou seja, então por isso você diz que a g é uma primitiva da f no intervalo menos 2, 2 aberto. Por quê? Porque a f está definida no intervalo menos 2, 2 aberto. A g é diferenciável nesse intervalo. E a derivada da g é a f ao longo desse intervalo. Tá bom? A função seno é uma primitiva de quem? A função seno é uma primitiva de quem? Do cosseno. A função seno é uma primitiva da função cosseno. E aonde? Em R. Porque em R, seno é diferenciável, cosseno está definida, e quem é a derivada do seno? Cosseno. Derivada do seno e cosseno. A derivada do seno é o cosseno. Se a derivada da G é a G é primitiva da F. A F é o quê? É derivada da G. Se isso ocorre, F é a derivada da G. E quem é G? É primitiva da F. No intervalo onde isso ocorre. Entendido? Tá certo? Você entendeu? Ah. Agora, observe o seguinte, ó. Observe o seguinte. Dado N, colocar aqui, dados A e B reais,
a função afim f de R em R, a função afim f de R em R, dada por f de x igual a ax mais b, qualquer que seja o x real, vamos chamar de... Tudo bem, deixa assim. A função é f dada por... Tá dando? É uma primitiva da função g de R em R, mudei a ordem, tá? Dada por g de x igual a A, qualquer que seja o x real. E é uma primitiva aonde? Aonde é que ela é uma primitiva? É a primitiva no conjunto dos números reais. Por quê? Quem é a f é diferenciável nos reais e quem é a derivada da f? É A, que é a função constante, né? Tá? A derivada da f é a g, que é a função constante. Derivada de f em x. Entendido? Vamos aos resultados gerais. Tá? Isso aqui, ó. Dado n natural não nulo, a função g de R em R, dada por g de x igual a x elevado a n mais 1 sobre n mais 1, x elevado a n mais 1 sobre n mais 1, qualquer que seja o x real, você está começando a fazer a operação inversa da derivação, tá? É uma primitiva da função f de R em R, dada por f de x igual a quem, hein? Essa função é primitiva de quem? Me diga! De quem essa função é primitiva? Toda função é primitiva da sua derivada. Qual é a derivada dessa função aqui? X elevado a n. Toda função é primitiva da sua derivada, em cada intervalo contido em seu domínio. Dessa função, qualquer que seja o x real, definido dessa forma. E é uma primitiva onde? Em R. É claro, derivada dessa função, quem é? É essa. Por que o artigo indefinido é uma primitiva? A derivada é artigo definido. A derivada. Porque dado uma função só tem uma derivada. Agora, dado uma função, achar funções cuja derivada é essa função dada, dado uma função f, encontrar funções cuja derivada é a função dada f, a resposta não é única. Porque para uma resposta, se eu somar uma constante, continua tendo primitiva, ou seja, a função seno, se eu pegar seno mais 2, é uma primitiva do cosseno. Se eu chegar aqui e somar mais uma constante, mais π, continua sendo primitiva. Então não só tem uma primitiva, não só tem uma, tem infinitas, então é artigo indefinido. Quando eu digo é uma primitiva, eu vou estar interessado, então, é achar o conjunto das primitivas de uma função no intervalo. E como é que eu faço para achar isso? Primeiro vamos ver alguns exemplos. Outro exemplo aqui, ó. Dado n nessa direção, ó.
beber água, porque já tô... Tá faltando voz hoje, ó. Dado N natural, N maior que ou igual a 2, é um saco, né? Pronto, foi embora. N maior ou igual a 2, a função G de R asterisco, ó, R asterisco em R, dada por G de X igual a X elevado menos N mais 1 sobre menos N mais 1, ó, N maior ou igual a 2, domínio R asterisco, porque o expoente aqui é negativo. Qualquer que seja x diferente de zero, essa função é claramente uma o quê? É uma primitiva da função f de R asterisco em R, dada por f de x igual a x elevado a menos n, com x diferente de zero, e é uma primitiva aonde? A definição de primitiva que é dada é intervalos. É em intervalos, tá? Então isso aqui é uma primitiva dessa função em dois intervalos. No intervalo dos negativos e no intervalo dos números reais positivos. Porque em cada um desses intervalos, quanto é que dá a derivada dessa função? X elevado a menos n. N natural, x elevado a menos n, domínio é o conjunto dos números reais diferentes de zero. Tá? Então você tem as primitivas. Por exemplo, tá? Se você pegar daí, você tem desse exemplo, você tem o seguinte. Ó. Seja, quanto tempo aí? 18. 20, tu me avisa aí para... Ó. Seja H de R asterisco em R, dada por, tá? Dada por H de X igual a 1 sobre X mais π, por exemplo, se X é positivo, menos 1 sobre X mais π, se X é positivo, e menos 1 sobre X mais 3, se X é negativo. Tá? Tá aí essa função. H é uma primitiva, a função H é uma primitiva da função f de R asterisco em R, dada por f de x igual a quê? 1 sobre x ao quadrado. Mas é uma primitiva onde? Que primitiva é intervalo. É uma primitiva dada por f de x, é uma primitiva, qualquer que seja x diferente de zero, e em R asterisco não. Definição de primitiva é intervalo. É uma primitiva onde? No intervalo 0 mais infinito e em menos infinito 0. Nesses dois intervalos ela é primitiva. E veja que
Só concluir aqui. E veja que eu podia mudar constantes aqui, continua tendo o quê? Infinitas primitivas aqui e aqui. E de fato, se você conhecer uma primitiva de uma função f no intervalo, você já conhece todas. Porque elas diferem entre si por constantes. É o teorema do valor médio que diz isso. Encerra e começa.